Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Deixa ela abertinha aí no capítulo 3. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre nós aprendermos com os nossos erros, né? Tem um salmo que diz assim, Salmo 20, verso 8, diz assim: eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Isso quer dizer, irmãos, que na nossa caminhada, na nossa jornada com o Senhor, vai haver momentos em que nós vamos cair, né? Mas a palavra também nos diz e nos encoraja que nós somos daqueles que nos levantamos e nos mantemos de pé. Amém? Então, o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje sobre a nossa postura, né, diante dos nossos erros. E eu sempre digo que a Bíblia é um manual de vida, então tudo que nós precisamos para viver a vontade do Senhor está registrado aqui na palavra, né? Então, quando Adão e Eva eles viviam no jardim, né, eles tinham tudo que eles necessitavam, e eles foram expulsos do jardim porque eles fracassaram, né, no ministério, naquilo que Deus tinha designado para eles, que era, né, cultivar a terra, exercer domínio, autoridade sobre a terra. Então, eles precisaram ser expulsos do jardim por causa que eles fracassaram nessa função que o Senhor determinou para eles, né? Porém, a gente vê na palavra que a postura de Adão após a queda resultou num benefício para a vida dele e para nós hoje, né? Então, quando eles habitavam ali no jardim, eles não precisavam de nada. Eles não precisavam se esforçar para ter nada. Por quê? Deus criou o homem no 6º dia. E no 7º dia, o que Deus fez? Deus descansou. Então, o primeiro dia de vida do homem foi o dia do descanso, né? Então, o que isso significa? Que o homem não precisava se esforçar para obter nada. Deus já tinha preparado tudo, criado todas as coisas e colocou o homem ali para desfrutar daquilo, né? Como diria o meu tio, ele brincava assim: se eu pego essa Eva, porque nós não precisaríamos, né, nos esforçar como nós nos esforçamos hoje. Por quê? Porque a presença de Deus ela era suficiente para proporcionar para o homem tudo que ele precisava, né? Ele se sentia seguro, né? Por quê? Porque Deus era a sua proteção. Deus protegia o homem contra Satanás, contra qualquer tipo de inimigo. E no jardim, Adão e Eva eles tinham paz, segurança, alegria e sustento. E a Bíblia ainda diz que Deus se alegrava com a presença deles, né? Era essa forma que eles viviam. Contudo, depois que eles foram expulsos do jardim, Adão e Eva eles perderam a presença de Deus. E quando perderam a presença de Deus, eles perderam também todo o benefício, tudo aquilo que Deus tinha preparado para eles usufruírem, eles perderam junto com a presença de Deus, porque era a presença de Deus que proporcionava isso para eles, né? Então, agora o sustento deles, eles teriam que adquirir com o próprio esforço. E nós vemos isso. Se alguém puder trazer um pouquinho de água para mim, por favor. Nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 3, no verso 17. Você pode ir para lá. Gênesis 3, 17. Diz assim: então, e ao homem ele disse, quem disse? Deus. Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore, cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do seu rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Então, a primeira sentença, né, sobre Adão e Eva, que agora eles teriam que se esforçar para ter o sustento. Eles não teriam mais a alegria da presença de Deus, porque a nossa maior alegria vem
da presença de Deus. E eles se sentiram desprotegidos. Onde que nós vemos que eles se sentiram desprotegidos? Lá no capítulo 3 também, verso 10, quando Deus procura por Adão, o que ele respondeu? Versículo 10 diz assim: ele respondeu, Adão respondeu para Deus: ouvi que estava andando no jardim e me escondi, tive medo porque estava nu. Então, naquele momento, a partir daquele momento, o homem, sem a presença de Deus, ele também se tornou um ser totalmente inseguro, totalmente indefeso, porque ele perdeu a presença de Deus. Então, ele perdeu o sustento, a alegria e a segurança. Agora, ele teria que se virar para poder sobreviver, no mundo. Mas, diante de tudo isso, a gente vê que a resposta que Adão teve após a queda, a atitude dele, no final gerou um benefício. E Adão ele só teve os filhos dele após a queda. O primeiro filho que foi Caim, depois Abel, eles só nasceram após a queda. E nós vemos isso lá no capítulo 4. E Adão, eu fico imaginando, irmãos, Adão contando para os filhos dele, como que era viver na presença de Deus, como que era ser 100% sustentado por Deus, como que era viver protegido por Deus, ter a alegria de ter a visitação de Deus ali todos os dias à tarde, Deus ia visitar o homem. E eu fico imaginando Adão ali compartilhando isso com os filhos dele. Por que eu fico imaginando? Porque lá no capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz a Caim, ela disse: com a ajuda de Deus, do Senhor, tive um filho. Tempos depois, deu à luz a seu irmão Caim, a qual chamou Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas. E Caim cultivava o solo. Essa frase, Abel se tornou pastor de ovelhas. O que isso significa? Significa que o pai deles, que era Adão, ensinou para eles qual era a vontade de Deus. Naquele tempo não se comia carne. O homem passou a comer carne somente depois do dilúvio. Então, por que Adão se tornou pastor de ovelhas se ele não ia se alimentar? Porque o primeiro sacrifício já havia sido instituído. Lá no versículo 21 do capítulo 3 também, diz assim: e o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então ali foi o primeiro sacrifício e ali Deus já estava dizendo, para cobrir o pecado do homem, eu vou enviar um substituto. Então até então o substituto era uma ovelha, Então por que Abel se tornou pastor de ovelhas? Porque o coração de Abel era voltado para fazer a vontade de Deus. As ovelhas eram usadas para oferecer sacrifício ao Senhor. Então foi isso que Abel fez, ele se tornou pastor de ovelhas. E Caim, ao contrário, Caim se tornou um lavrador, Ele cultivava o solo. Mas do cultivo do solo, o que ele obteria? Ele obteria somente o seu sustento. Então, enquanto Abel disse assim, eu vou fazer aquilo que é a vontade de Deus, Caim fez assim, eu vou fazer a minha vontade. Eu vou correr atrás do meu sustento, da minha segurança e da minha alegria. E aí, segue o texto. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções ou gorduras, em algumas traduções, dos cordeiros, dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu
e ficou transtornado. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Porque Abel fez exatamente como o Senhor tinha pedido que fizesse. E Caim não. Caim levou a oferta, mas o Senhor não aceitou. Mas aqui a gente ainda vê o quanto Deus é misericordioso e amoroso com as nossas vidas, que mesmo diante dos nossos erros, o Senhor sempre nos dá uma oportunidade de mudança, né? Versículo 6. Deus perguntando para Caim: por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim: por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à sua porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas cabe a você dominá-lo. Então, o que Deus estava dizendo aqui? Ó, Caim, você fez errado. Mas se você fizer o que é correto, eu também vou te aceitar. Mas Caim ouviu a direção de Deus? A orientação de Deus? Não. Né? Deus orientou Caim, exortou Caim, alertou Caim, enquanto ele ainda estava no nível da tentação. Porque a Bíblia fala que ele estava furioso. Então, naquele momento, com certeza, ele já estava com desejo de matar o irmão dele. Né? Então, Deus se apresentou a ele e falou: cuidado, se você fizer o que é correto, eu vou te aceitar também. Mas, né, o texto segue e nós vemos que Caim sugeriu a seu irmão, versículo 8: vamos ao campo. Enquanto estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então, o Senhor perguntou a Caim. E aqui nessa pergunta, mais uma vez, a gente vê o amor e a misericórdia de Deus. Caim não resistiu à tentação e o que ele fez? Ele deu lugar à sua ira e matou seu irmão. E aqui Deus pergunta para Caim: onde está seu irmão? Quando Deus pergunta onde está seu irmão, mais uma vez, Deus está dando a oportunidade para Caim reconhecer o seu erro, reconhecer a sua falha e se redimir diante do Senhor. Né? Mas aí, da mesma forma como Deus fez com Adão, quando Deus foi procurar Adão lá no jardim, Deus não perguntou para Adão: Adão, o que você fez? Como alguém que fosse condenar. Né? Não, Deus não perguntou assim para Adão. Deus perguntou: Adão, onde você está? Onde você está, Adão, que eu não estou mais sentindo a nossa conexão? Onde você está que o meu espírito agora já não é um com o seu espírito? Né? Deus novamente faz essa pergunta para Caim: onde está o seu irmão? Mostrando que Deus é um Deus de oportunidades. O que Deus espera de nós, irmãos, Ele sabe que nós vamos errar. Sabe por quê? Porque a natureza pecaminosa ainda está em nós. Ele sabe, a Bíblia diz que, né, o Senhor, Ele se lembra de que nós somos pó. Ele sabe que nós temos dificuldade de lidar com as lutas do dia a dia. Mas aí o Senhor se apresenta como aquele que estende a mão e fala assim: onde você está? Vem cá, eu quero te ajudar. Onde está seu irmão? Né? Eu te dou a oportunidade de você reconhecer o seu erro e de você se voltar para mim e a gente se levantar e se manter de pé. Né? Mas, infelizmente, a resposta de Caim foi: não sei. Né? Isso mostra a resposta de alguém com um coração extremamente endurecido para o Senhor. Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Ele ainda foi ousado, né? Por acaso eu tenho que prestar conta do meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Então só a partir daqui que veio a sentença sobre Caim. O que você fez? Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. Mais uma chave importantíssima aqui, irmãos. Em que Caim dedicou a sua vida?
em cuidar da terra, em cuidar do seu próprio sustento. Essa é a prioridade dele. E aqui o que é que Deus está dizendo para ele? O sangue que o próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, o sangue que você derramou, amaldiçoa você. Aquilo que Caim colocou no lugar de Deus, amaldiçoou a vida dele. Tudo que nós colocarmos como prioridade na nossa vida, no lugar de Deus, vai se tornar uma maldição na nossa vida, irmãos. Se você sair daqui nessa noite com essa frase, eu tenho certeza que você já vai ser muito edificado. Tudo que nós colocamos no lugar de Deus se torna maldição na nossa vida. Esse foi o caminho de Caim. Caim foi amaldiçoado e a Bíblia diz, que ele, de agora em diante, ele não teria um lar, andaria sem rumo. Essa foi a sentença para Caim. Ele fez uma escolha. Deus deu para ele oportunidades dele reconhecer o seu erro, de se consertar, mas ele escolheu se manter com o coração endurecido, colocando outras prioridades no lugar de Deus, ao contrário do que fez Abel, que escolheu fazer a vontade de Deus, que escolheu, que não se preocupou com o próprio sustento, mas se preocupou em agradar ao Senhor. E aí, da genealogia de Caim, ou seja, dos descendentes de Caim, nasceu Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Vamos lá para o capítulo 4. O verso 20, capítulo 4, do 20 ao 22. Diz assim: Ada deu à luz a Jabal, que foi o precursor dos que criam rebanhos e moram em tendas. Seu irmão se chamava Jubal, o precursor dos que tocam harpa e flauta. Zilá, a outra mulher de Lameque, deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá, etc. E então, irmãos, esses aqui foram os descendentes de Caim. Foi Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Foram homens que procuraram pelos próprios meios, pelos seus próprios recursos, solucionar essas três carências que o homem passou a ter: sustento, alegria e segurança. Jabal se tornou pai dos que habitam em tendas e possuem gado, indicando a necessidade do sustento, ou seja, eu dou conta do meu próprio sustento. Jubal se tornou pai de todos que tocam harpa e flauta, representando a tentativa de recuperar a alegria, o prazer da presença de Deus que foi perdido lá atrás. E Tubal-Caim era artífice de todo instrumento cortante de bronze e ferro, e eles lutavam para conquistar a segurança que foi perdida também, junto com a presença de Deus. Essa foi a descendência de Caim. Homens que optaram em viver a vida à sua própria maneira. Em dizer, eu não preciso de Deus, eu posso resolver os meus próprios problemas, eu posso suprir as minhas próprias necessidades, as minhas próprias carências. No entanto, Adão, ele fez uma escolha totalmente inversa à escolha de Caim. Adão seguiu uma direção bem diferente. Ele decidiu buscar a Deus, mesmo tendo falhado, mesmo ele cometendo um erro lá no jardim, ele não ficou preso naquele erro, ele não fechou seu coração. Ao contrário, ele começou a buscar a Deus. Ele reconheceu que junto com a presença de Deus, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo que ele tinha e tudo que ele precisava. Os descendentes de Caim pensavam que podia viver por si só, mas Adão não. Adão entendeu que ele era incapaz de viver fora da presença de Deus. Por isso, quando o seu neto nasceu, ele colocou nele o nome de Enos. Enos significa homem. E aqui está nos dizendo que ele percebeu que ele era apenas um homem, que ele era um ser frágil,
que ele era um homem que tudo ao seu redor não passava de um mundo vazio, cuja cultura carecia da presença de Deus e, portanto, nada poderia satisfazê-lo plenamente se não fosse o Senhor, né? E ele deve ter pensado: Senhor, o que eu farei agora? E aqui, irmãos, é muito interessante porque aqui nasce a oração. Junto com Enos, nasce o hábito de orar, né? Lá no capítulo 4, verso 26, marca aí esse versículo na sua Bíblia. Gênesis 4, 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. O que é invocar o nome do Senhor? Invocar o nome do Senhor é você clamar ao Senhor. Invocar o nome do Senhor é você dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua ajuda para me sustentar. Eu preciso da Tua presença para ser a proteção na minha vida. Eu preciso da Sua presença para ser alegria na minha vida. Então Adão começou a invocar o nome do Senhor para recuperar aquilo que anteriormente ele já tinha lá na presença de Deus, mas ele tinha perdido com o pecado. E com essa atitude, era como se estivesse nascendo ali uma geração, um grupo de pessoas, e eles estavam dizendo para o Senhor: Senhor, nós só temos uma saída, que é clamar ao Senhor, que é invocar o Seu nome, né, que é buscar pela Tua presença. E aí eles começaram a dizer, né, Senhor, sem Ti nós não podemos viver. Senhor, sem Ti a nossa alegria não é completa. Né, Senhor, sem Ti nós não temos proteção, nós não temos suprimento, nós precisamos de Ti, Senhor, para tudo na nossa vida. Aqui se começou a invocar o Senhor. E o que nós aprendemos com essa palavra, irmãos? E o que eu quero, né, que vocês meditem sobre isso, é que embora Adão tenha fracassado lá no jardim, a falha dele ainda produziu algo positivo. Por quê? Porque a resposta dele, diante do erro dele, foi de alguém que reconheceu que errou, que reconheceu aquilo que ele tinha perdido, né? E com isso nós vemos, irmãos, que muitas vezes Deus, pela infinita misericórdia que Ele tem para conosco, Ele permite que nós falhemos. Ele permite, né, que nós cometamos falhas na nossa vida. Sabe por quê? Às vezes, a única forma de nós nos atentarmos para o caminho o qual nós estamos trilhando é um caminho de maldição. É um caminho perigoso, é um caminho fora da presença do Senhor. Às vezes a gente fica tão envolvido com as nossas coisas, com as nossas necessidades, que se Deus não te parar e não te der ali um choque, né, um tratamento de choque para você, opa, peraí, para onde eu estou caminhando? É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos nos alegrar na tribulação, porque a tribulação produz paciência, que produz... Entende, irmãos? O tratamento de Deus é para a gente se atentar para a nossa vida, para o nosso comportamento. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou colocando Deus em primeiro lugar? Né? É somente para isso. Deus, Ele não quer punir seus filhos. Não é por causa dele, é por nossa causa mesmo. Porque às vezes, se a gente for trilhando aquela direção que nós escolhemos, se Deus não fizer a gente tropeçar, a gente não vai enxergar o caminho que a gente está trilhando. Né? E às vezes nós estamos com o coração tão duro para Deus, tão fechado, que a única forma da gente entender e parar e fazer uma análise de si mesmo é quando Deus pega o nosso pecado e coloca em cima do telhado. Porque é isso que a Bíblia diz que Deus faz. Mas Deus só faz isso porque Ele nos ama. E é muito melhor nós ficarmos envergonhados por um pouco de tempo do que vivermos uma vida amaldiçoada e perdermos a presença de Deus, né? É Deus expondo a nossa vergonha, porque a Bíblia diz que Deus vai trazer luz em tudo que é treva. E muitas vezes tem trevas dentro de nós. E quando Deus coloca luz, essas trevas são expostas. E a exposição, queridos, ela dói.
Mas quando nós nos arrependemos, né, mudança de vida, ela só acontece através do arrependimento. Remorso não muda ninguém. Mas arrependimento é quando você tem uma mudança de atitude. Aí sim você pode dizer que é arrependimento. E sabe qual foi o resultado disso tudo? Lá em Gênesis capítulo 5, do verso 1 ao 4, o tema em cima está assim, ó, os descendentes de Adão. Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhante a ele. Criou homem e mulher quando foram criados. Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, à sua imagem. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Adão viveu 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. E por aí vai os descendentes de Adão. E lá em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1, também o título, os descendentes de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém e etc. O que isso quer dizer, irmãos? Caim não entrou na genealogia de Adão. Caim não tem mais nenhum registro dele na palavra. Sabe por quê? Tudo que é fora do propósito de Deus não é contado diante de Deus. Caim não morreu não, porque Deus falou que ia colocar um selo nele e que não ia deixar ninguém matar ele. Ele ia morrer de morte natural, né? Mas ele não entrou para a história. Ele não entrou para a genealogia do seu pai. Porque a decisão de Adão, mesmo após ter errado, foi de reconhecer o seu erro e de tentar recuperar, de dar valor àquilo que ele havia perdido e correr atrás do prejuízo. Mas a decisão de Caim foi dizer, não, eu posso viver a minha própria maneira. E isso, ele foi riscado da presença de Deus. E o que nós podemos trazer para a nossa vida hoje, irmãos? O nosso Deus é um Deus de recomeços. Ele é um Deus de infinitas chances. Mas né, o que conta diante de Deus não é nem o seu pecado. A Deus quer que você peque? Claro que não. Mas Ele sabe que por causa da natureza caída, isso vai acontecer como um acidente de percurso na nossa vida. Mas o desejo de Deus é que todos nós sejamos como Adão. Adão colocou o nome no neto dele de Enos, que significa homem. Senhor, eu sou apenas um homem. Eu sou pó. Eu preciso do Senhor para ter alegria. Eu preciso do Senhor para ter sustento. Eu preciso do Senhor para ter a Tua presença, Senhor, como fonte de todas as minhas necessidades. Se coloque de pé no seu lugar, irmãos. Que nós possamos entender que o nosso Deus, Ele é um Pai de amor. E mesmo quando Ele coloca você em situações de vexame, de vergonha, o que Ele quer dizer para você é, meu filho, olha para mim. Meu filho, onde você está? Onde você está que você está se afastando de mim? Esse é o coração do nosso Deus. Que mesmo nos momentos de dificuldade, nós precisamos nos alegrar. Senhor, muito obrigado, porque eu tropecei aqui. Mas nesse tropeço meu, eu entendi que eu estava caminhando para um caminho que era fora da vontade do Senhor. Mas agora, Senhor, eu quero voltar a invocar o Seu nome. Eu quero voltar para o centro da Tua vontade. Eu quero, Senhor, que os meus dias sejam contados diante do Senhor. Assim como Davi disse, Senhor, Deus, me ajude, me ensine a contar os nossos dias. É isso que nós precisamos fazer. Amém? Faça uma oração aí enquanto os irmãos louvam. Ore, Eu não sei como está o seu coração hoje, mas Deus está aqui nessa noite te estendendo a mão e Ele está perguntando para você, onde você está?
Se você está assim, distraído, né? Às vezes muito ocupado com o seu sustento, com a sua alegria, com as suas necessidades, com a sua segurança, Deus está aqui te dizendo nessa noite que Ele é a sua alegria, Ele é o seu sustento e Ele é a sua segurança. Não se preocupe se tem um risco de vírus, de contaminação, de morte. Deus é a nossa segurança. Basta apenas que nós nos voltemos para Ele, com o coração quebrantado e arrependido, se for necessário, para reconhecer que tudo que nós precisamos vem do Senhor. E tudo que nós precisamos, Ele já conquistou para nós. Amém? Faça a sua oração, fala com o Senhor o que está no seu coração. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer, ó Deus, porque mesmo nos momentos em que nós tropeçamos, o Senhor nos permite, ó Pai, uma oportunidade de nos consertarmos com o Senhor. De reconhecer, ó Pai, que sem o Senhor nós andamos em caminhos tortuosos, em caminhos que nos tiram do centro da Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga luz sobre a nossa vida e onde há trevas, Pai, que nós possamos enxergar, mesmo que seja diante da exposição, Pai. Mas nós entendemos que é tudo por causa do amor do Senhor. Que é tudo porque o Senhor é um Pai que deseja ter os seus filhos próximos a Ti. Senhor, nós estamos aqui para declarar, Senhor, que a nossa dependência está em Ti. Que a nossa confiança está em Ti, ó Deus. E nós queremos invocar o Teu nome, ó Pai, porque nós cremos de fato que o Senhor tem todas as coisas que nós precisamos liberadas sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, essa é a nossa oração e a nossa gratidão. Nos ajuda, Pai, a sermos assim como o apóstolo Paulo, a dar graças em todas as coisas. Porque mesmo quando nós não percebemos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que estão dentro do seu propósito, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, na beleza da Tua santidade. E queremos, ó Pai, ser cada dia mais parecidos com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a dar uma resposta adequada ao tratamento do Senhor, aos processos do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém e graças a Deus.